Bom, nós encerramos nas últimas aulas toda a revisão da parte de matemática e física, né? E nós vamos entrar agora na programação, né? Então nós vamos fazer uma introdução aqui ao Python, tá? E nós estamos aqui considerando que quem faz esse curso não é um leigo completo em computação, em programação, tá? Então tem algum conhecimento, de modo que esse curso ele não serve como um curso introdutório de programação, mas ele serve para introduzir Python a alguém que já tem alguma noção de programação, tá? Com algum esforço, alguém que não tenha conhecimento de programação poderá conseguir acompanhar o curso, sim, mas não é o objetivo do curso, tá? Então nós vamos comentar aqui a instalação e uso do Python e do IDLE, tá? Que é um programa que vem junto com Python. E nessa primeira conversa vamos apenas delinear alguns recursos aqui que nós vamos utilizar para estudar especificamente a análise de espectro, né? Ou seja, nós vamos restringir bastante os recursos que o Python tem para aqueles que nos serão úteis, né? A instalação do Python, né? Nós vamos dar aqui duas propostas, tá? O Python é hoje uma linguagem de programação muito popular, então a internet tem uma abundância gigantesca de tutoriais, inclusive em português, para mesmo que você tenha dificuldade, você conseguir instalar o Python no seu computador, tá? Então eu posso dizer que se você tem familiaridade com programação e com TI, né? TI é tecnologia da informação, parte de computação, você pode ficar livre para escolher aí a metodologia que for de sua preferência, tá? Para poder fazer essa instalação aí do Python no seu computador. De forma geral, uma das poucas coisas que nós podemos falar com relação a o que é que nós precisamos é que você use a versão mais recente que tiver disponível, tá? No momento em que esse curso foi gravado, nós estávamos aqui em torno da versão 3.10 do Python, tá? Com o seu IDLE, tá? IDLE vem da sigla em inglês Integrated Development and Learning Environment, tá? Ambiente de desenvolvimento e aprendizagem integrado. E ele vem junto com o Python, tá? Então, ó, na instalação de Windows, o IDLE vem instalado por padrão, tá? Então, se você está no Windows, indo no site oficial do Python, python.org, baixando o instalador e instalando no seu computador, você já tem tanto o Python na versão mais recente, como o IDLE também, tá? Se você usa Linux, o Python ele vem instalado como padrão em muitas distribuições, tá? Então, se você usa Linux também, eu entendo que você tem alguma familiaridade maior com computação do que o usuário de Windows, que normalmente está mais habituado a um paradigma mais amigável, né? E eu tenho certeza que com a abundância de informação que tem, você vai conseguir instalar a versão mais recente do Python se ela já não estiver instalada na sua distribuição. Algumas distribuições, eu já usei Ubuntu e algumas outras distribuições do Arch Linux, e elas não vinham com o IDLE instalado por padrão, tá? Mas eu também consegui pesquisar na distribuição em particular como instalava e consegui instalar ele, tá? E aí aqui tem duas coisas, certo? No Windows, o executável do Python é py apenas, tá? No Linux é Python completo. E aí a gente tem duas formas, né, de usar aqui o Python, que nós vamos recomendar. Uma é o uso do shell, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui.
No Linux que eu uso, se você tiver o Python instalado, então eu estou aqui com um terminal, tá? O nome do executável do Python na distribuição de Linux é Python, tá? E se eu escrever Python e apertar Enter, né, executar, ele inicia o Python na forma aqui que a gente pode dizer aqui que é direto no terminal, tá? Você pode fazer exatamente a mesma coisa no Windows, mas ao invés de digitar Python, se você baixou as versões mais recentes, você vai digitar apenas PY e apertar Enter. Fazendo isso, você conseguirá ver se efetivamente o Python está instalado no seu computador. E você tem aqui qual é a versão que o seu Python está no seu computador, tá? Então no meu aqui, no momento, está 3.11.6, tá? Nós vamos usar recursos muito simples do Python e dificilmente uma variação aí de versão vai causar algum problema na execução efetivamente. É importante notar que o shell ele é caracterizado por essas 3 setas aqui. E na linha onde essas 3 setas estão, eu posso colocar aqui um comando de Python, tá? No momento a gente não vai ver nenhum comando, eu vou usar apenas aqui exit e sair, certo? Então, o shell, você consegue executar um comando na linguagem Python por vez, tá? Então, ali é para a gente fazer uns testes rápidos, alguma coisa. Olha, eu conseguiria fazer um teste aqui usando 5, 6 comandos Python. Você digita ali um por vez e consegue fazer os testes, tá? A inserção do comando é naquele indicador com 3 sinais de maior do que, né? E pressionando a tecla Enter, tá? Eu só usei um comando, né? Que foi o exit, abre parênteses, fecha parênteses, Enter, só para sair do Python, tá? Sair do shell. Tá? Nós vimos aqui como era o shell no terminal do sistema operacional. Eu usei o terminal do meu Linux. Você consegue usar o terminal do Windows, se você quiser testar aí. Você pode ir no menu iniciar e digitar CMD, por exemplo, que nas versões mais novas do Windows ele vai fazer uma busca e vai achar o CMD, prompt de comando, console, alguma coisa do tipo, que é o terminal ou o emulador de terminal do Windows que você estiver usando. E o que nós vamos usar com mais frequência é o shell na janela do terminal do IDLE. Tá? Então, se você fizer a mesma coisa no Windows, abrir o menu iniciar e digitar IDLE e você tiver com o Python instalado, provavelmente vai aparecer um ícone de um programa com o nome de Python IDLE ou coisa que o valha. Se você executar ele, você vai ver essa janela aqui, que é o IDLE Shell, certo? E ele tem aquela mesma aparência do IDLE do terminal, em que ele apresenta aqui 3 setas de maior do que, para que você insira os comandos e os execute por meio da tecla Enter. Então eu minimizei aqui o IDLE e nós vamos ver aqui a segunda forma de usar o Python, que é o editor de código do IDLE. Tá? Se você tem alguma experiência com programação, você sabe que existe um tipo de programa que se chama IDE. Não é isso? IDE é apenas Integrated Development Environment. Né? Ambiente de desenvolvimento integrado. Se você for fazer um projeto muito grande, eu não recomendo utilizar o IDLE, etc. Não é o caso do nosso objetivo, que é fazer pequenos cálculos para realizar algumas experiências, né, de alguns testes de física, de ondas e de um processamento de sinais mais básico. Se você quiser fazer um projeto maior, é mais indicado que você estude uma IDE que seja mais robusta para você utilizar Python, tá? Não é o nosso caso, nós vamos fazer alguns programas muito simples e o IDLE vai ser suficiente, tá?
E o próprio editor que vem no IDLE vai ser também suficiente para que a gente consiga fazer os programas básicos aí sem grandes percalços. Tá? Então o editor do IDLE, ele está aqui. Eu vou vir aqui, arquivo, novo arquivo. E ele abriu para mim aqui o editor. Certo? Então esse aqui é um editor de texto similar a um editor de texto do tipo bloco de notas. Tá? Com a diferença de que, por exemplo, se eu colocar aqui uma palavra especial do Python, por exemplo, while, então ele vai ter aqui o que a gente chama de highlight, né, de iluminação da sintaxe. Então ele, como o while é uma palavra reservada para o Python, ele já colocou aqui especificamente numa cor destacada, laranja aqui no caso, para ficar evidente que é uma palavra especial da linguagem. E a princípio aqui, o arquivo que eu abri foi um novo, não é isso? Então ele está aqui sem título, né? E se eu salvar esse arquivo, a tendência é que ele salve no formato .py, tá? .py. Os programas que nós vamos criar no editor, nós vamos chamar de scripts, né? E usando o editor, vou ter mais tempo, vou salvar, vou elaborar de forma mais lenta, e aí eu vou conseguir fazer códigos mais extensos para execução. Tá? Quando eu executar aqui, né, tem aqui run module, ele vai rodar no shell. Então as duas janelas vão andar juntas. Tá? Se porventura eu fechar o shell, quando eu mandar rodar, ele reabre a janela do shell. Tá? Então o IDLE ele vai continuar em execução se qualquer uma das duas janelas permanecer abertas. Né? Então para eu fechar o IDLE, eu tenho que fechar as duas janelas. Tá? E eu vou citar aqui alguns aspectos básicos do Python que você pode até anotar ou fazer alguma forma para registrar isso aqui, porque nós vamos retomar à medida que nós formos vendo os comandos específicos do Python. Tá? Então, o Python, de forma... Veja, isso aqui são aspectos básicos do Python. Tá? O Python é uma linguagem extremamente versátil e ela tem funcionalidades complexas que nós não vamos utilizar. Então eu vou falar aqui apenas dos aspectos básicos do Python. Então ele pode ser empregado como uma linguagem imperativa. Tá? Então o que é a linguagem imperativa? É aquela que ela vai tender a seguir as sequências do código. Então se o meu código tiver ali 10 comandos, ele vai fazer o primeiro, depois ele vai fazer o segundo, depois o terceiro, e o que tiver ali de comando, ele vai executá-lo. É uma linguagem no formato imperativo. Tá? Não é necessário declarar variáveis ou inicializá-las. Tá? Então, é muito comum para alguém que use, por exemplo, C, que esteja acostumado a... Eu vou usar uma variável x do tipo inteiro. Então, antes de começar, eu tenho que colocar int x. Aí só depois de declarar, né? Então essa aqui é o que é chamado de declaração da variável, é que eu efetivamente posso chamar a variável x para realizar alguma atribuição nela, etc. Tá? No Python isso não é necessário. Quando eu fizer a primeira atribuição, ele já vai criar a variável na mesma hora e atribuir um tipo de acordo com o tipo de atribuição que foi feita. Tá? Cada comando é posto em uma linha. Tá? Vários comandos podem ser escritos em uma mesma linha, desde que separados por ponto e vírgula. Isso aqui é pouco recomendado. Tá? Eu só estou dizendo que é possível, mas é considerado uma má prática no Python porque vai deixar o seu código mais feio. É exatamente isso. Tá? É uma mera questão de estética. Não é necessário identificar o fim do comando. Então eu dei um exemplo aqui de um comando em C e eu terminei ele em ponto e vírgula, não é isso?
não existe esse tipo de terminação no Python. Então eu vou pôr o comando, se eu apertar Enter, a próxima linha já é o próximo comando, não existe nada que indique que o comando foi concluído. E os blocos de comando, os comandos que serão executados dentro de uma iteração ou condicional, por exemplo. Então, iteração são os comandos do tipo while, for e condicional if. Então, se dentro de um for tiver vários comandos, você vai identificar o início e o fim pela indentação, tá? E o que é indentação? É o espaçamento do texto do comando no início da linha, tá? Então, se eu der um espaço no começo da linha, todo mundo que tiver com o mesmo espaçamento no começo da linha, ele vai entender como sendo um bloco. Então, é bom guardar isso aqui, porque quando nós estivermos, por exemplo, vendo a sintaxe específica de if, for, while, nós vamos usar essa característica do código, e aí é bom ser possível retomar isso aqui, tá? Principalmente essas características aqui, ó. Não identifica o fim do comando, blocos são separados por indentação, tá? Não é necessário declarar variáveis ou inicializá-las, tá? Embora não seja necessário para processamento, sim, para tornar seu código mais rápido, nós vamos ver alguns casos em que é interessante inicializar e nós vamos ver as funções específicas que são capazes de inicializar algumas variáveis específicas, tá? Então, com relação aos aspectos básicos e gerais e instalação do Python, era isso que nós tínhamos para ver com os senhores, né? Até uma próxima oportunidade.